E aí, você está assistindo esse vídeo? Eu não sei qual é a hora, mas de uma coisa eu sei, você vai aprender português de verdade. Vem comigo. Então olha só, de acordo com o conceito que você aprendeu, que o aposto é o termo que explica um termo anterior na oração, você vai ver aqui no exemplo. Ó, tá perfeito. O Brasil, grande exportador de petróleo, achou novas jazidas. Você tem aqui o sujeito da oração, que é o Brasil, achou novas jazidas. É como se fosse a oração. O Brasil achou novas jazidas. E aí, nesse intercurso, você coloca aqui uma outra informação. Grande exportador de petróleo. Veja, perfeito. É o conceito que a gente aprende de aposto. Não é isso? Agora, o pior. Você diz o seguinte, que é aquele termo que está entre vírgulas. Aparece também entre vírgulas. É muito comum o aposto estar entre vírgulas. É comum isso acontecer. Agora, vamos ser honestos. Não é só isso. Achar que você já sabe aposto, porque é um termo que explica um termo anterior na oração, está entre vírgulas, é mentira. E é isso que você aprende. Ah, aposto é aquilo que vem entre vírgulas. Aí o aluno fica como? Tudo que ele vê entre vírgulas, ele acha que é aposto. E o cara do banco de uma prova vai fazer justamente isso com você. Ele vai colocar um termo entre vírgulas para você pensar que é aposto. Entendeu? Agora sim, a gente vai começar a refutar alguns problemas. Então vamos lá, gente. Dá uma olhadinha aqui agora na primeira maneira que nós vamos fazer para refutar esse mito. Eu chamo de refutação número 1. Aqui, ó. Não necessariamente um termo anterior. Muita gente pensa que o aposto, ele tem que retomar, explicar um termo anterior. Não é verdade. Se você pensar nisso, o que pode acontecer? Dá uma olhada aqui. Na primeira oração, a música, conforto da alma, é fundamental. Ok, isso aqui é um aposto igual a gente aprendeu. Está explicando música, um termo anterior. Dá uma olhadinha aqui. Tá vendo? A música, conforto da alma, é fundamental. Tudo bem, isso é um aposto. Veja se muda alguma coisa se o cara fizer assim. Conforto da alma, a música é fundamental. Mudou alguma coisa? Nada, não mudou nada. Ele só tirou daqui e colocou na frente da oração. O sujeito continua sendo a música e esse termo explico lá da frente. Ó. A música é fundamental. Conforto da alma. Pronto. Primeiro mito refutado. O aposto não precisa explicar um termo anterior. O aposto pode explicar um termo à frente dele tranquilamente. Entendido? Próximo. Segundo ponto que nós vamos refutar em relação ao aposto. Não necessariamente o sujeito. Muitas das vezes, alguns professores explicam que o termo entre vírgulas vai explicar um termo anterior. E aí não é nem o professor, não. É o aluno que pensa que esse termo anterior tem que ser o sujeito da oração. Então ele acha que o aposto está entre vírgulas e somente o sujeito da oração ele vai explicar. Isso não é verdade. Vamos dar uma olhadinha? Veja. Ele comprou frutas, certo? Está aqui o sujeito. Ele comprou frutas. O comprou é um verbo transitivo direto. Tá, você não sabe o que é verbo transitivo direto? Você assiste outro vídeo que a gente vai colocar aqui explicando o que é verbo transitivo direto. Por ora, frutas é o complemento desse verbo. A oração poderia terminar aí. Ele comprou frutas. Pronto, resolveria o problema. Mas aí o que o autor da redação quis fazer? Da oração. Colocou 2 pontos e botou uva, melão e banana, explicando, enumerando que frutas são essas. O aposto é isso. O aposto é uma informação que você dá além daquilo ali que você escreveu. Tá vendo? E ele está explicando o quê? Aliás, enumerando um objeto direto. Não precisa ser um sujeito, entendeu? Aqui embaixo, ó, eu vi o professor. Você tem o sujeito, o verbo transitivo direto também, e o professor, que é o objeto direto. Poderia acabar aí. Eu vi o professor. Mas ele quis falar mais alguma coisa sobre o professor. Um bom homem. Apenas explicou o objeto direto. E poderia ser qualquer outro termo. Pode ser um advérbio que esteja com uma função mais substantivada. Poderia ser um objeto indireto. Qualquer termo na oração pode ser explicado por um aposto.
até mesmo uma oração inteira. Então, mito derrubado. Não precisa explicar o sujeito. Vamos pro terceiro? Então, rapaziada, beleza? Mito 1 derrubado, mito 2 derrubado. Agora é hora do mito 3. O aposto não necessariamente precisa estar entre vírgulas. E essa pega, né? Você decora bonitinho na sua cabeça que aposto é aquilo que vem entre vírgulas. Aí tudo que você olha numa oração que tiver entre vírgulas, você chama de quê? Aposto. E vai errar. Aposto não é necessariamente aquilo que está entre vírgulas. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Exemplo, o Paulo, o João e o Augusto, todos vieram aqui. Todos é um aposto. Não está entre vírgulas, apesar de ter uma vírgula aqui. Não está entre vírgulas, tá? Chamamos de aposto resumitivo. Ele resume todos os termos que ele disse. Não é o enumerativo, igual do exemplo anterior, tá? Ele é o resumitivo. Agora, não está entre vírgulas. Presta atenção, porque é aqui que o aluno não acredita e muita gente não sabe disso. Acredite em mim. E esse é o diferencial dos nossos vídeos. A gente mostra a verdade para o cara que está assistindo ele, tá? A gente não fica enrolando, mostrando superficialmente, não. Olha só, o doutor Paulo esteve aqui. Muita gente acredita que o sujeito dessa oração é o doutor Paulo. Quem esteve aqui? O doutor Paulo. Sujeito, tem gente que ainda chama de quê? Sujeito composto, porque ele vê um substantivo aqui e outro substantivo aqui. Tem dois substantivos, dois núcleos, sujeito composto. Errado! O doutor Paulo esteve aqui. O sujeito dessa oração é o doutor. Paulo especifica quem é esse doutor. É chamado de aposto especificativo. Entende o que eu digo? Veja embaixo. A rua Paris é bonita. A rua é bonita. Paris é o nome da rua. Então o aposto, veja, sem vírgula nenhuma. E aí, derruba o mito de que aposto deve estar entre vírgulas. Prestou atenção? Aqui é muito importante, é o ponto-chave desse assunto, porque são as vírgulas o maior marcador de aposto para muita gente. E não é verdade. Quando eu tiver um termo especificando outro na oração, eu também tenho um aposto. Beleza? Rapaziada, quarto mito, a gente vai derrubar agora. Quarto e último, pra gente acabar. Dá uma olhadinha. Não necessariamente um termo, eu botei entre aspas para tu entender. O aposto nem sempre precisa explicar um único termo na oração. Por quê? Porque ele pode explicar uma oração inteira. Dá uma olhadinha aqui. Ele bebe 2 litros de água por dia. Essa é a oração. Outra coisa que eu quero aproveitar para falar é que nem sempre é vírgula que separa aposto. Você já viu no terceiro mito. Pode ser vírgulas, pode não ter vírgula nenhuma e pode ser também um travessão. Tá vendo? Pode ser também um parênteses. Se você bota, por exemplo, o IBGE, abre parênteses, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fecha parênteses, você tem o quê? Um aposto entre parênteses. Então, mais uma coisa que derruba o mito. Mas vamos lá. Ele bebe 2 litros de água por dia. Sinal de saúde. O que ele está falando para a gente? Ele está explicando que beber 2 litros de água por dia é sinal de saúde. Veja, ele não retoma nenhum termo específico da oração. Ele retoma a oração inteira. Pode cair uma questão assim na prova. Marque a opção onde o aposto não esteja necessariamente explicando um termo anterior. Pronto, seria essa a resposta. Não explica um termo anterior, explica uma oração inteira. Tranquilo? Mitos derrubados? Aprendeu? Ok, vamos para a parte final do nosso vídeo. Então, rapaziada, você acabou de entender agora, não entendeu direitinho? O que é um aposto? Diferente daquilo que a gente viu inicialmente, que é esse aí que vai aparecer no vídeo. Viu lá? Então, esse aposto aí, a maneira como se fala do aposto é correta, mas é superficial, tá? O aposto é mais do que isso. Vamos ver qual é o conceito real de aposto. É esse aqui. Aposto explica, enumera, especifica, distribui ou resume outro termo na oração, ou até uma oração inteira. É a ampliação da oração. Percebeu a diferença? Agora que você já sabe, vamos colocar aqui no quadro algumas orações e a gente vai resolver
entender isso que a gente acabou de explicar. Algumas armadilhas que a prova pode trazer para você. Beleza, rapaziada? Dá uma olhadinha agora pro quadro e a gente vai ver algumas armadilhas que uma prova pode fazer para tentar te enganar. Só tentar, porque você já aprendeu, tenho certeza. Dá uma olhadinha para cá. O Brasil, nos dias atuais, vive bons momentos. Olha só, um termo que, querendo ou não, parece que está voltado para o Brasil, está entre vírgulas. O cara na prova vem e sublinha. Qual é a vontade louca que dá de chamar isso? Aposto, né? Tá errado, não é aposto. Dá uma olhadinha aqui. O Brasil, nos dias atuais, vive bons momentos. Pega nos dias atuais e joga para o final da oração. O Brasil vive bons momentos nos dias atuais. Isso, na verdade, não é um aposto. Ele não explica, ele não especifica, não enumera nenhum termo da oração. Ele está ligado ao verbo. Quando o Brasil vive bons momentos? Resposta: nos dias atuais. Reparou que ele está ligado ao verbo? Portanto, na análise sintática, isso aqui vai ser um adjunto adverbial de tempo, não é um aposto. Mas o aluno que fotografa, que aprendeu esses mitos, ele vê entre vírgulas, a primeira coisa que ele diz é o quê? Aposto. Essa é a tentativa que a prova faz para tentar te derrubar. Segundo, Pedro, meu amigo, é deputado. E aqui eu quero fazer uma ressalva, porque pode sim ser um aposto, tá? Se você ler assim, Pedro, meu amigo, é deputado, isso vai ser um aposto. Alerta aqui. Mas se você ler assim, ó, Pedro, meu amigo, é deputado, você não tem um aposto. Você está chamando alguém de fora, ó. Pedro, meu amigo, é deputado. Mais ou menos assim. Como é que vai o Pedro? Pedro, meu amigo, é deputado. Se você ler assim, isso aqui passa a ser um vocativo. Então, não é porque está entre vírgulas que necessariamente vai ser um aposto. Pegou? Terceiro, e esse aqui dá uma vontade louca de chamar de aposto. A menina, linda, chegou na festa. Olha só, não dá vontade de chamar isso de aposto. Tá retomando a menina, ela é que é linda. Sim, mas o aposto ele não tem a noção adjetiva. Aposto não tem essa noção. E tem mais. A ideia que a frase quer passar é a seguinte. A menina chegou na festa, linda. Eu poderia botar o linda lá no final da oração. No início também, ó, linda, vírgula. A menina chegou na festa. Isso quer dizer o quê? No momento em que ela chegou na festa, ela estava linda. Isso é um estado momentâneo da menina nesse caso aqui. Isso não é aposto. Isso é um predicativo do sujeito. O sujeito é a menina. E eu estou dizendo que quando ela chegou na festa, ela chegou assim. Ela estava linda. É uma característica momentânea, um estado momentâneo do sujeito. Olha, não dá uma vontade de colocar aposto aqui? Dá, mas não é. É predicativo do sujeito. E você já deve estar se perguntando assim. Predicativo do sujeito? Cadê o verbo de ligação? Porque isso é outro mito. Só que não vai ser aqui nesse vídeo, não. Vai ser no outro vídeo que o Divide Vídeo vai mandar para vocês, tudo bem? Entenderam bem, pessoal? Conseguiram fazer a distinção de aposto, vocativo, adjunto adverbial, predicativo do sujeito? Isso é para mostrar para você que a gramática pode não ser tão difícil, mas também não é tão simples. Que coisas que a gente ouviu lá no ensino médio, na quinta série, na sexta série, né, que hoje é sexto ano, nono ano, coisas que a gente ouviu assim superficialmente, não é verdade. Não é totalmente verdade. Você tem que aprender a gramática como ela é. Tranquilo? Gostou do vídeo? Aprendeu? Joinha, ativa o sininho para receber mais vídeos e conversa com a gente. Nós estamos doidos para falar com você. E lembre-se de uma coisa, de vídeo em vídeo, você aprende aposto. Tchau!